Olá pessoal, o vídeo de hoje a gente vai abordar integrais trigonométricas. Então o objetivo aqui vai ser desenvolver técnicas para calcular integrais do tipo integral de tangente elevado a m de x secante elevado a n de x dx, integral de seno elevado a m de x cosseno elevado a n de x dx, tá certo? Ou seja, eu quero buscar maneiras de encontrar a primitiva de funções que são combinações de potências de tangente com secante ou combinações de potências de seno com cosseno, tá certo? Para esse objetivo, nós vamos utilizar as seguintes informações. Primeiro, que seno de x tem como derivada a função cosseno, que cosseno de x tem como derivada a função menos seno, que tangente de x tem como derivada a função secante ao quadrado de x e que secante de x tem como derivada secante de x, tangente de x, certo? Ou seja, essas são informações que a gente já tem acerca das derivadas de funções trigonométricas. Essas duas aqui a gente demonstrou em sala de aula, né, pela definição, e essas de cá, da tangente e da secante, a gente usou a regra do quociente, uma vez que tangente é seno sobre cosseno e secante é 1 sobre cosseno. Tá? Então, em termos de derivadas, são essas informações que eu vou utilizar, e também eu vou utilizar algumas identidades trigonométricas. A primeira delas é que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Depois que tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Depois que cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x por 2. E que seno quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Certo? Então, ou seja, essas identidades trigonométricas também vão ser utilizadas para calcular essas integrais. Tá? A ideia que a gente vai utilizar aqui, a gente vai ver que, como eu utilizo simplesmente essas duas informações, ou seja, informações sobre as derivadas dessas funções trigonométricas e essas identidades trigonométricas, a gente vai ver que por exemplo, a técnica que eu vou desenvolver para calcular a integral de potência de tangente multiplicada por potência de secante, também se aplica bem em integrais de funções que são, por exemplo, potências de cotangente multiplicadas por potência de cossecante, tá certo? Uma vez que essas derivadas aqui têm seus análogos, ou seja, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado e a derivada da cossecante é menos cotangente vezes cossecante. Ou seja, essas derivadas são muito próximas, além do que, associadas a essa regra, por exemplo, que é essa identidade que envolve secante e tangente, também tenho uma equivalente que envolve cotangente e cossecante, que é bem simples de ser desenvolvida, né? Na verdade, todas elas partem dessa daqui, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Por exemplo, se nessa igualdade eu divido todos os termos por cosseno ao quadrado, eu obtenho aqui seno quadrado por cosseno quadrado é a tangente quadrado, somado cosseno quadrado dividido por cosseno quadrado dá 1, e 1 sobre cosseno quadrado é secante quadrado. Ou seja, essa igualdade segue de forma imediata da integral de cima, tá certo? Bom, o caso que eu vou abordar aqui, que são integrais do tipo seno elevado a n, cosseno elevado a m, cosseno elevado a n de x dx. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai, primeiro, a partir desse integrando, eu vou manipular essa função aqui dentro, usando, ou seja, com base nas informações que eu tenho, tanto da função seno como da função cosseno, e utilizar as técnicas que a gente já desenvolveu até aqui, ou seja, a integração direta, método de substituição e método de integração por partes, tá certo? Muito bem. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou começar com
um exemplo para motivar o que a gente vai fazer de um modo geral em termos de integrais desse tipo. Eu vou pensar aqui o caso m igual a 0 e n igual a 3, ou seja, cosseno ao cubo de x. Tá? Então, ou seja, como é que eu faço para calcular essa integral? A ideia aqui vai ser a seguinte: eu vou manipular esse integrando da seguinte maneira. Veja, se eu separo uma das parcelas de cosseno dessa maneira, eu tenho uma igualdade, ou seja, essa função e essa são iguais. Qual que é a vantagem de eu fazer essa mudança? A vantagem é a seguinte: eu posso agora, a partir dessa identidade trigonométrica que envolve o seno e o cosseno, escrever cosseno ao quadrado como sendo 1 menos seno ao quadrado. Então eu vou ter 1 menos seno ao quadrado, que multiplica cosseno de x dx. Tudo bem? Bom, de novo, e agora, por que a passagem dessa primeira integral para essa terceira me facilita a vida? Ou seja, eu tenho um ganho de informação aí. Eu tenho um ganho de informação pelo seguinte: essa função que aparece aqui, que eu vou chamar de u, ou seja, se eu escrever u como sendo 1 menos seno quadrado de x, tem como derivada praticamente essa expressão, cosseno de x. Essa derivada de 1 menos, aqui eu vou retomar, porque de fato, quem tem como derivada se eu tomar o u como sendo seno de x, então eu me equivoquei aqui, não é toda a expressão de dentro, mas senão a função seno de x, ela tem como derivada cosseno de x. Portanto, a diferencial de u é cosseno de x dx. Ou seja, se eu tomo u como sendo seno, essa expressão é o du. Eu tenho dentro desse integrando uma função e sua derivada. Portanto, eu posso aplicar aqui o método de substituição, que se aplica a partir do momento que eu tomo u como seno. Eu tenho 1 menos u quadrado, e eu lembro que quando eu faço mudança, tudo que depender de x agora deve depender da nova variável, que é u. O cosseno de x dx nada mais é do que o du. E observa que com isso eu transformo uma integral, que é uma integral de uma função trigonométrica do tipo cosseno ao cubo, em uma integral de um polinômio. Integral de polinômio é muito tranquilo de se resolver. Integral da constante 1 é u, integrando em relação a u, menos integral de u quadrado é u3 sobre 3, mais uma constante. E a partir daí o que eu faço agora é voltar para a minha variável antiga, ou seja, como u vale seno, eu tenho seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante. E essa é a resposta, ou seja, a integral de cosseno ao cubo de x é dado por essa expressão. Tá? Uma coisa que vale a pena comentar aqui é, sempre que eu calculo a integral, ou seja, que eu encontro a primitiva mais geral de uma função, eu sempre tenho uma forma muito simples de verificar se a conta que eu fiz está certa ou não. O que eu tenho que fazer? A definição disso aqui, ou seja, essa função é uma função que tem a propriedade de que, quando eu a derivo, eu obtenho essa função de dentro. Ou seja, se eu pegar essa função, seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3, mas eu constante derivar, eu tenho que obter, no final, cosseno ao cubo de x, certo? Muito bem. Bom, tudo o que eu fiz aqui nesse exemplo, esse exemplo ilustra bem o que eu vou fazer sempre que, naquela expressão lá em cima, ou seja, no caso 1, quando n é um número ímpar. Tá? N é um número ímpar. E aqui é um caso particular, quando n vale 3. O m aqui é 0, mas o m poderia ser qualquer número natural. Tá? Tudo que eu fizer para n ímpar, também vai valer para m ímpar, e as coisas se adaptam de forma muito natural. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que n é da forma, por exemplo, 2s mais 1. Tá? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Essa conta que eu vou fazer, ela vai mostrar para a gente como é que a gente calcula integrais de produtos desse tipo, onde esse n aqui é um número ímpar. Bom, como n para mim é 2s mais 1, então agora eu tenho uma integral dessa forma. Certo? O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa a mesma ideia que eu usei ali em cima. Eu vou, a princípio, eu preservo o seno, m de x,
e eu vou separar um desses termos. Igual eu fiz aqui, eu separei o ao cubo, eu separei no quadrado vezes um cosseno elevado a 1. Então, separo um desses termos, eu vou ter cosseno de 2s de x vezes cosseno de x dx. E por que eu faço isso? Eu faço isso pelo seguinte: essa expressão eu vou poder, usando a identidade trigonométrica seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, escrevê-la em termos de seno. Escrevendo essa expressão em termos de seno, toda essa parte vai ser dada em termos de seno, e eu tomando u como seno, eu tenho aqui a derivada dele. Ou seja, de novo, o método de substituição se aplica aí de forma muito simples. Então eu vou continuar fazendo essa conta do lado de cá, para vocês verem o que a gente obtém no final. Tá? Eu não vou fazer toda a conta, o que eu vou fazer é eu vou chegar até aqui no integral de um polinômio, e a partir daí a conta fica bem simples. Certo? Então, ou seja, continuando aqui, o que eu vou fazer é escrever seno elevado a m de x. Esse cosseno de 2s, esse camarada é a mesma coisa de cosseno ao quadrado de x elevado a s. Tudo bem? E eu sei que cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno quadrado de x. Ou seja, eu posso trocar cosseno elevado a 2s de x por 1 menos seno quadrado de x elevado a s vezes cosseno de x dx. Tudo bem? E agora aqui eu estou na situação exatamente igual ao que eu tinha antes. Olha só, se eu tomar u como sendo seno de x, o du é cosseno de x dx. Então, esse termo é du. Tudo bem? Bom, fazendo isso, então aqui fazendo essa mudança de variável, chamando u de seno. E por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei que nesse integrando aparece uma função e a sua derivada. Então, fazendo essa mudança, eu vou ter seno elevado a m é u elevado a m, que multiplica 1 menos seno quadrado u quadrado elevado a s vezes du, que é essa expressão. E isso aqui é um polinômio em u. Bom, e a integral de um polinômio que eu teria que fazer aqui é desenvolver essa expressão e integrar termo a termo. Eu vou obter aqui no final um outro polinômio, que eu vou chamar de p de u, ou seja, o polinômio que tem a propriedade de que derivando desse polinômio de cima, isso é fácil de se obter, mais uma constante. E, portanto, a solução do meu problema seria esse polinômio aplicado em seno de x mais c. Em outras palavras, a integral dessa expressão vai ser dada por um polinômio em seno mais uma constante. Tá certo? A única coisa que ficou de ser feita aqui é essa aqui, que de uma maneira geral não seria interessante que eu fizesse nesse vídeo, mas fica claro que a coisa funciona bem, porque observe que nesse caso particular o meu polinômio é esse, o seu meu polinômio é em u, e esse p grande de u nada mais é do que esse termo. Ou seja, o que eu tenho que fazer no final das contas é calcular uma integral de um polinômio. Tá certo? A observação é que se eu tivesse nessa integral que o m é ímpar, ou seja, que eu tenho 2k mais 1 de x vezes um cosseno elevado a n de x dx, o n aqui pode ser par ou ímpar, tanto faz. Se o n fosse ímpar também, então eu posso aplicar esse método. Observa que aqui eu estou supondo o n um número natural qualquer, inclusive o zero, tá? Então, se eu fizer nesse exemplo aqui, ou seja, nessa situação, a mesma coisa que eu fiz ali, ou o equivalente, que seria nessa expressão colocar um termo seno de x para fora desse objeto, eu vou ter isso aqui. Esse camarada ele pode ser escrito em termos de cosseno, também usando a identidade trigonométrica. E aí eu vou ter um polinômio em cosseno, do mesmo jeito que eu tive aqui, um polinômio em seno, vezes seno de x dx. Ou seja, eu tenho uma função de cosseno vezes seno. Se eu chamar u de cosseno de x, nesse caso, então aqui a única diferença em relação ao caso anterior, o du passa a ser menos seno de x dx
Ou seja, seno de x dx, que é essa expressão que sobra, é nada mais que o menos du. Ou seja, de novo, eu vou ter aí uma integral de um polinômio u, que eu facilmente resolvo, e depois volto para a minha variável inicial, que é u igual a cosseno. Tá certo? Então, ou seja, essas duas situações, integrais do tipo potências de seno com potências de cosseno, onde pelo menos uma dessas potências aí é um número ímpar, a gente sempre consegue resolver de forma tranquila. Tá certo? Bom, vamos então agora ao caso em que as duas potências são pares. Ou seja, tanto o m quanto o n são pares. Também vou fazer isso com um exemplo. Isso vai ser feito usando esse exemplo aqui, que é o integral de cosseno ao quadrado de x dx. Tá certo? Tudo que eu fizer para o cosseno ao quadrado também vale, eu vou escrever aqui embaixo, por exemplo, cosseno à quarta de x dx, tá certo? Ou se tivesse cosseno ao quadrado vezes seno à sexta, ou seja, a ideia é sempre a mesma. A conta só fica um pouco maior, um pouco menor, dependendo da quantidade ou do tamanho dessas potências, mas a ideia é sempre a mesma. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: primeiro eu vou usar aquela identidade trigonométrica que associa o cosseno ao quadrado a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2 dx. Então, ou seja, em outras palavras, o que eu fiz foi reescrever o meu termo cosseno ao quadrado como 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Ou seja, aqui é quando, reescrevendo aqui, quando m e n são ambos pares. Tá? No caso aqui o m vale 0 e n vale 2. Tá certo? Bom, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso aqui como sendo o meio eu posso jogar para o lado de fora. A gente sempre sabe que constante ela pode ser colocada para o lado de fora da integral. E eu fico com integral de dx, integral de 1 dx, mais integral de cosseno de 2x dx. Tá certo? E daí eu tenho meio de integral de dx é x, a derivada de x é 1, portanto, integral de 1 dx é x, mais, veja que aqui eu tenho cosseno de 2x. Como é que eu calculo a integral de cosseno de 2x? Se eu chamar esse 2x que está aqui dentro de u, a derivada dele é o 2, ou seja, é uma constante que aparece aqui, camuflada, mas aparece. Eu poderia escrever 2 dividido por 2, ou seja, a mudança de variável u igual a 2x transforma essa integral em mais ou menos integral de cosseno de u, né? Claro, a menos de uma constante, tá? E quando eu fizer essa conta eu vou deixar para vocês verificarem, isso aqui vai me dar seno de 2x dividido por 2, tá certo? Mais uma constante, né? Para verificar que de fato a conta está certa, veja que quando eu derivo essa expressão eu tenho que usar a regra da cadeia, então é cosseno, derivada da de fora, cosseno de 2x vezes a derivada da de dentro, que é 2, então isso aqui, a derivada da parte de cima é 2 cosseno de 2x, quando divido por 2, é exatamente esse termo que aparece. Tá certo? Portanto, essa é a integral de cosseno de 2x, ou cosseno ao quadrado de x, perdão. Ou seja, nesse caso o que eu fiz foi usar a identidade trigonométrica que escreve cosseno ao quadrado como sendo 1 mais cosseno de 2x por 2. Bom, nesse caso aqui o que eu faria? Nesse caso aqui eu faria algo muito parecido. Primeiro, eu posso escrever esse cosseno à quarta como cosseno ao quadrado. Depois disso, eu posso escrever isso como sendo cosseno ao quadrado tem essa expressão, 1 mais cosseno de 2x por 2 ao quadrado dx. Né? E repito que tudo isso que estou fazendo aqui poderia ter feito também para uma combinação de cosseno com seno em potências pares. Isso aqui vai dar quadrado de baixo, eu coloco o meio para o lado, 1/4 para o lado de fora. Fica a integral de quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro para o segundo vai dar 2 cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado de 2x dx. Em outras palavras, eu troquei a integral de cosseno à quarta de 2x pela integral desse polinômio em cosseno de 2x. Esse eu consigo resolver de forma imediata, ou seja, a integral de 1 a x.
A integral desse cosseno de 2x também é dado por essa expressão, então essas duas parcelas se resolvem de forma muito tranquila. E a integral de cosseno ao quadrado de 2x se aplica a mesma técnica que eu usei aqui, ou seja, eu consigo escrever esse cosseno ao quadrado de 2x como sendo uma coisa do tipo 1 mais cosseno de 4x sobre 2. E a partir daí eu resolvo a coisa da mesma maneira, ou seja, todas as integrais que envolvem potências pares de cosseno com potências ímpares, ou com potências pares de seno também, eu posso resolvê-las usando essa identidade, que é a cosseno quadrado igual a 1 mais cosseno de 2x por 2, e se eventualmente aparecesse aqui seno quadrado, eu trocaria seno quadrado por 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Em todos os casos eu consigo seguir resolvendo a integral de forma bem tranquila, tá certo? Ou seja, essa abordagem aí meio que cobre todos os casos em que eu tenho integrais envolvendo potências de seno com potências de cosseno. Perfeito. Bom, o que eu vou fazer agora é tratar o caso em que eu tenho potências de tangente multiplicado por potências de secantes. Tá? Eu chamo a atenção aqui o seguinte, essas técnicas que a gente está desenvolvendo nesse vídeo, que não chega a ser uma nova técnica, mas o que a gente faz é reescrever o integrando de forma que eu consiga aplicar o que eu já sabia, né? Se aplica bem para esse tipo de integrais, e a gente vai ver no próximo vídeo que essas integrais vão aparecer quando a gente for aplicar um outro método que a gente vai chamar de substituição trigonométrica, tá certo? Então agora o caso 2, que a gente vai tratar, são integrais do tipo tangente elevado a m de x, secante elevado a n de x dx, tá certo? Bom, essas integrais, elas diferem um pouco, a ideia é basicamente a mesma, ou seja, o que eu vou usar aqui é a informação de que tangente tem como derivada secante ao quadrado, e que a secante tem como derivada secante de x tangente de x, e a identidade trigonométrica que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, ou seja, são essas três informações que a gente vai utilizar. Tá? Para estudar esse problema, então eu teria aqui o caso 2.1, quando m e n são ambos não nulos. Em outras palavras, aparecem as duas potências, tanto a de tangente quanto a de secante. Tá certo? Bom, o primeiro caso que eu vou tratar é quando n é um número par. Quando n é um número par. Muito bem. Bom, quando n for um número par, né, e novamente eu vou fazer essa conta a partir de um exemplo concreto, que eu vou fazer o seguinte, olha só, imagina que, por exemplo, n igual a 2. Tá? Bom, ou melhor, vamos fazer n igual a 4. Tá? Ou seja, em outras palavras, eu tenho uma integral do tipo, eu vou pensar que eu tenho tangente ao cubo de x, então estou pegando o m igual a 3 ou 2, vou pegar tangente quadrado, secante a quarta de x dx. Então qual que vai ser a ideia aqui? Observa, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui nesse secante a quarta, né? E repito, sempre que aparecer tangente e secante e a potência da secante for um número par, essa técnica vai funcionar. Então eu vou separar um termo secante ao quadrado. Então eu vou ter secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x dx. Perfeito? Não fiz nada. A única coisa que eu fiz aqui foi reescrever essa função dessa maneira. Bom, aí eu vou lembrar agora o seguinte, olha só. Eu sei que esse camarada que aparece aqui é a derivada da tangente. Bom, como esse camarada é a derivada da tangente, se eu for capaz de escrever a coisa que resta aqui só em termos de tangente, eu tenho o meu problema resolvido. E isso é possível, porque veja, tangente quadrado, eu mantenho,
secante quadrado ou tangente quadrado mais 1. Vezes secante quadrado de x dx. E o que eu tenho aqui, eu obtenho agora uma nova expressão para a minha função, para o meu integrando, só que com essa nova expressão eu tenho uma função que é um polinômio em tangente de x e multiplicado por secante ao quadrado. Se eu fizer nessa integral uma mudança de variável chamando u de tangente de x, e por que eu vou fazer isso? Porque eu enxergo aqui a sua derivada. Então, du é secante ao quadrado de x dx, e daí a minha integral agora, na nova variável, fica igual, integral, tangente ao quadrado se torna u ao quadrado, tangente ao quadrado mais u quadrado mais u, e secante ao quadrado de x dx é o meu du. Ou seja, eu tenho essa aqui a integral de u à quarta mais u quadrado du. Ou seja, com essa mudança, essa nova forma de reescrever a integral, mais essa mudança de variável, eu troquei a minha integral, que é uma integral trigonométrica, numa integral de um polinômio, que, de novo, eu consigo resolver tranquilamente, porque a integral de u à quarta é u a 5 por 5, integral de u quadrado é u a 3 por 3, mais uma constante. Ok? Bom, feito isso, o que me resta fazer agora é voltar para minha variável antiga, trocando u por uma função de x, e a função aqui é tangente. Então, fica tangente a quinta de x sobre 5, mais tangente ao cubo de x sobre 3, mais uma constante, é o que eu tenho como solução para a integral dada dessa função aqui. De novo, se eu quiser verificar se a conta está correta, o que eu tenho que fazer é derivo essa expressão em relação a x e um jeito de mostrar que isso dá essa expressão. Em alguns casos você tem que usar identidades trigonométricas, ou seja, a derivada não dá exatamente o que você quer, mas é sempre possível sim de mostrar. Essa de fato é a integral, a solução dessa integral. Então, ou seja, sempre que eu tiver, recapitulando, sempre que eu tiver integral de potência de tangente com secante, onde as duas aparecem, e eu tenho uma potência par de secante, o que eu faço é tirar um termo secante ao quadrado, e o restante que sobrou eu escrevo em termos de tangente, e aí eu uso substituição. Tá? A outra situação é quando m é ímpar. Tá? Quando m é ímpar. Ou seja, eu teria, por exemplo, uma integral do tipo tangente ao cubo de x, secante ao cubo de x. Tá? E aqui eu estou, de propósito, tomando uma potência de secante ímpar, para que eu não possa aplicar o método que eu acabei de usar aqui, porque se aqui fosse 4, eu poderia repetir esse procedimento aqui tranquilamente. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Quando m for ímpar, ao invés de tirar, aqui eu poderia tirar um termo secante ao quadrado, ao invés de se eu tirasse um termo secante ao quadrado, me sobraria uma única secante, que eu não consigo escrever em termos, claro, de forma imediata, ou de forma polinomial em termos de tangente. Tá certo? Bom, então o que eu vou fazer aqui vai ser outra estratégia. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou separar um termo tangente vezes secante. Fazendo isso, eu vou ter tangente ao quadrado, vezes secante ao quadrado, vezes tangente de x, secante de x, dx. Perfeito? Bom, por que isso me ajuda? Isso vai me ajudar pela seguinte razão. Lembra que a derivada da secante, aqui, é secante por tangente, que é esse camarada que aparece aqui. Ou seja, se eu conseguir escrever essa expressão que aparece aqui como uma função somente de secante, então eu vou ter uma função de secante vezes sua derivada. E isso eu posso fazer porque, veja, eu estava no caso m ímpar, como eu tirei uma
um termo tangente, isso aqui vira par. Uma vez virado par, eu sempre consigo escrever o tangente como uma função polinomial em secante. Bom, nesse caso eu vou ter integral, tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1, que multiplica secante ao quadrado de x, que é esse termo, vezes tangente de x, vezes secante de x, dx. O que eu vou fazer agora? Muito simples. Chamo essa secante de u, ou seja, chamando u de secante. Por quê? Porque o método de substituição simples se aplica bem, uma vez que aqui aparece uma função que é a secante e sua derivada. Então, du é secante de x, tangente de x, dx. Então, aí eu tenho, finalmente, integral de u quadrado menos 1, secante ao quadrado é u quadrado, e secante vezes tangente dx é o du. Ou seja, eu tenho integral de u à quarta menos u quadrado du, que é igual a u à quinta sobre 5, menos u a 3 sobre 3, mais uma constante. E isso é, agora em termos de x, secante à quinta de x sobre 5, menos secante ao cubo de x sobre 3, mais uma constante. Perfeito? Então, ou seja, o caso em que eu tenho potência de tangente multiplicada por potência secante, quando n é par, eu coloco uma secante ao quadrado separado. Quando m é ímpar, eu boto um termo secante vezes tangente em evidência, e daí eu aplico o método de substituição simples em ambos os casos. Tá certo? Eu não vou tratar aqui de todos os casos possíveis, tá? Eu tenho aí nos slides, no Moodle, várias outras situações que eu não vou abordar aqui, mas que podem ser tratadas, ou seja, que podem ser vistas e vocês notarão que a ideia é basicamente a mesma. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é dando para vocês, ou seja, passando para vocês qual é a técnica que a gente utiliza para tratar integrais desse tipo. Tá certo? Você também poderia pensar em fazer ou calcular integrais de potência de cotangente multiplicado por potência de cossecante, criando os seus próprios exemplos e vendo como essas coisas se aplicam. Tá certo? Eu vou fazer aqui, para finalizar, dois outros exemplos. O primeiro deles Bom, primeiro deixa eu relembrar integral de tangente de x. A gente fez essa conta num dos vídeos, e o que a gente fez foi verificar que tangente é seno sobre cosseno. Portanto, eu tenho uma função cosseno e praticamente sua derivada, porque a derivada do cosseno é menos seno, e a gente viu, isso aqui eu não vou refazer essa conta, mas isso aqui dá menos ln de módulo de cosseno de x mais uma constante. Tá certo? Ou seja, essa seria uma daqueles tipos integrais que potência de seno e tangente, onde a potência de tangente por secante, onde a secante não aparece, né? Bom, imagina agora que eu tenho que eu queira calcular integral de secante de x dx. Veja, secante é 1 sobre cosseno. Então, a princípio, eu não tenho aí nenhuma informação de como eu poderia agir num caso desse. Veja, aqui eu não posso usar método de substituição simples, porque não aparece uma função e sua derivada. O que eu vou fazer aqui vai ser um certo artifício, que é o seguinte: eu tenho uma função secante, e eu vou pegar esse integrando e vou multiplicar pela função secante de x mais tangente de x, e para que eu não mude a função, eu divido por esse mesmo termo. Ou seja, eu multipliquei, em outras palavras, eu multipliquei secante por 1, só que um 1 escrito de uma forma, digamos, curiosa. Tá? Bom, quando eu faço isso, observe o que acontece. Aqui vai aparecer integral de secante ao quadrado de x, porque esse secante vezes esse secante ao quadrado, mais secante de x, tangente de x, dividido
E aqui eu vou escrever de forma inversa, ou seja, eu vou escrever a tangente somado com o secante de x dx. Propositalmente eu escrevo aqui de forma trocada. Por quê? Não precisaria, mas enfim, fica mais claro. Observa que esse cara que está aqui embaixo tem como derivada a função de cima. Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado e a derivada da secante é secante vezes tangente. Ou seja, esse artifício de multiplicar e dividir esse integrando por esse termo me faz com que agora eu consiga, sim, aplicar o método de substituição. Se eu chamar de u essa tangente de x mais secante de x, o du é secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x dx, ok? Porque, olha, o diferencial de u é a derivada dessa expressão, que é isso, dx. Ou seja, essa integral se escreve agora na variável u como sendo o que aparece lá em cima é o du dividido por u, que eu chamei o que está lá embaixo de u. E isso aqui agora, de forma muito tranquila, tem como solução ln de módulo de u mais uma constante, ou seja, a integral da secante é ln de módulo de tangente de x mais secante de x mais uma constante. Perfeito. Ou seja, a partir desse integrando, o que eu fiz foi reescrever a função de uma maneira que eu conseguisse fazer aparecer uma função e a sua derivada. Tá certo? E daí o método de substituição simples se aplica. Bom, os dois últimos exemplos que eu vou fazer aqui são o seguinte. Imagina que eu tenho aí tangente ao cubo de x, tá certo? Ou seja, eu tenho agora uma potência de tangente, só que não aparece a potência de secante acompanhando. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiro, eu vou escrever tangente de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Tá? E eu lembro que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Bom, então o que eu vou fazer eu vou escrever esse tangente ao quadrado em termos de secante ao quadrado. Bom, tangente ao quadrado nada mais é do que secante ao quadrado de x menos 1 dx. Tá certo? Ou seja, o que eu fiz foi usar de novo aquela identidade trigonométrica, tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Tá certo? Bom, daí eu tenho integral da tangente de x secante ao quadrado de x dx menos integral da tangente de x dx. Essa integral, ela tem como propriedade do integrando que eu tenho uma função e sua derivada. Bom, se você chamar esse camarada de u, esse é o du, então isso aqui vai ser, eu vou fazer direto, mas você faz depois aí nas suas anotações de forma bem detalhada. Isso aqui vai ser tangente ao quadrado de x sobre 2. Porque veja, a derivada disso aqui é 2 vezes tangente de x vezes secante ao quadrado dividido por 2. Menos, bom, a integral da tangente a gente tem aqui, então isso aqui é ln do módulo de cosseno de x mais uma constante. Tá certo? Então, ou seja, eu tenho aí uma forma de encontrar a integral dessa função trigonométrica. O que eu fiz foi escrever esse termo, essa função, de uma outra maneira, fazendo com que aparecesse uma função e sua derivada, que é exatamente aqui, uma função e sua derivada, e de novo eu uso nessa passagem substituição simples. Tudo bem? Do tipo u igual a tangente de x. Tá? Então, se eu fizer u igual a tangente de x, isso aqui fica a integral de u du. Integral de u du é o quadrado por 2. Perfeito? E para finalizar, vou fazer a mesma coisa, só que agora com a função secante. Tá? Nesse caso, a gente vai ver que esse exemplo, claro, não dá para a gente abordar aqui todas as situações possíveis, mas o que a gente faz é tentar
lidar com o maior número possível de casos para a gente ver o que pode ser feito em termos de integrais trigonométricas desse tipo, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Veja, integral de secante ao cubo, ou seja, tem uma coisa parecida com essa, só que no lugar de tangente aparece secante. O que eu vou fazer aqui vai ser muito parecido, algo muito parecido. Eu vou escrever esse secante ao cubo como sendo secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Tá? Eu poderia pensar, bom, eu posso escrever esse secante ao quadrado em termos de tangente. O problema é que isso não me ajuda em nada, porque se eu escrever esse camarada em termos de tangente ao quadrado, e chamando u de tangente, a derivada da tangente é secante ao quadrado, e a secante ao quadrado não aparece nesse caso. Bom, o que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte: a gente vai usar um método de integração por partes. O que eu vou fazer eu vou chamar esse termo de u e esse termo de dv. É um método de integração por partes que foi o último que a gente fez aí nos vídeos, né? Chamando de u secante de x e dv secante ao quadrado de x dx. Bom, o du nada mais é do que deriva esse termo, secante de x tangente de x dx, e o v é a integral dessa expressão. Bom, a integral de secante ao quadrado é tangente de x. Observa que a motivação para chamar esse termo de dv é porque eu sei a integral de forma imediata de secante ao quadrado, tá certo? Muito bem. Então, se eu fizer isso, observa que eu vou botar 3 pontinhos para escrever cá embaixo. Igual. Essa integral de u dv, pela fórmula de integração por partes, fica u vezes v, então fica secante de x tangente de x menos a integral de v du. Então eu tenho secante de x tangente ao quadrado de x dx. Tá certo? Bom, então isso é igual secante de x tangente de x menos. Agora veja, tangente ao quadrado, ela se escreve como secante ao quadrado menos 1. Então isso aqui vai ficar integral secante de x, secante ao quadrado de x menos 1 dx. E aí eu tenho secante de x, tangente de x, menos integral da secante ao cubo de x dx, porque esse primeiro termo aqui dá a integral de secante ao cubo. E aqui eu tenho menos integral de secante, com esse menos eu tenho mais integral da secante de x dx. Finalmente, concluindo aí a minha conta, observa que eu começo com a integral de secante ao cubo e aparece do lado de cá menos integral de secante ao cubo. Eu posso pegar esse termo e levar para o lado de lá, para o lado esquerdo da expressão, eu vou ter 2 vezes integral de secante ao cubo de x dx igual, então de novo, esse termo eu joguei para o lado esquerdo, né? Eu já tinha um termo secante ao cubo, com esse somado dá 2 vezes, eu tenho secante de x tangente de x, mais integral de secante de x dx. Perfeito? Ora, mas a integral da secante de x a gente acabou de calcular. Isso aqui vai dar ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais uma constante que eu vou chamar de C1. Portanto, a integral da secante ao cubo de x dx é igual a esse camarada. Fica meio da... Vou trocar o meu lápis. Meio da secante de x tangente de x, mais ln de módulo de secante de x mais tangente de x, seria C1 dividido por 2, mas então eu troco C1 dividido por 2 por uma constante outra, tá certo? E daí eu tenho a integral da secante ao cubo. Veja que nesse exemplo, nesse vídeo foi o único onde eu apliquei integração por partes, certo? E a integração por partes foi aplicada nessa passagem, tá certo? Muito bem, como de costume, recomendações para vocês
depois de visto esse vídeo, de entendido tudo que foi feito aqui, é pegar as notas e refazer todas aquelas contas e também fazer os exemplos que estão lá nas listas de exercícios, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, até lá!